Ok, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no portal Único Consciência e Saúde. Hoje, feriado, né? Agora na hora do almoço. E a gente tem aqui a presença do nosso terapeuta, psicólogo, Fábio Luiz. Bom dia, Fábio. Bom dia, Graça. Bom dia, pessoal. Todo mundo. Isso aí, gente. Estamos só um pouquinho atrasados, mas faz parte, né? Então vamos lá, Fábio. Hoje nós vamos falar sobre mesa psiônica, né? Fala aí pra gente o que é a mesa psiônica, como é que são os seus atendimentos. Fala aí pra gente. Certo. Então, primeiramente, gente, desculpe o atraso, tá? Que também foi culpa minha. Eu também ainda fiquei lutando aqui com o meu computador e eu acabei, né? Acordei muito gripado hoje. Faz Mas, parte, lá, não tem problema. Faz exatamente. parte. E assim, o que eu queria falar um pouquinho da mesa psiônica, né? Que antigamente chamavam de mesa radiônica. A mesa em si, o termo radiônica, ela designa tratamento à distância. Esse termo veio lá da radiestesia. Radiestesia é uma técnica que usa instrumentos e a energia humana para fazer medições. Então, eu uso minha energia para conectar-se com outras energias. Então, por isso que é chamado radiestesia, ou seja, envio de radiação, né? Não é uma radiação como a gente conhece, mas é uma radiação ligada às energias humanas. A radiônica, ela surgiu nesse termo, de tratamento à distância. Só que esse termo, ele é errado. E isso surgiu lá na época dos irmãos Servrantes, que eram estudiosos da radiestesia, e eles tentaram corrigir isso, mas já era. Aí todo mundo passou a chamar de tratamento à distância radiônica. E assim ficou. Só que hoje em dia a gente usa o termo psiônico. O termo psiônico, ele define melhor o tratamento. Enquanto a radiônica, você utiliza equipamentos mesmo, máquinas, né? Você utiliza peças, igual uma máquina, cristais, cobre, outros objetos para conectando-se à energia mesmo, elétrica, emitir, junto com o operador, a energia. A psiônica não. A psiônica você não usa aparelhos eletrônicos, nem cristais diretamente na energia. Você usa o poder da mente. Então, o que a mesa psiônica faz? Existem vários tipos de mesas, tá, gente? Existem mesas para tratamento, existem mesas para medição de energia, para saber como é que você está, se você tem, por exemplo, um desequilíbrio em algum órgão interno, se você tem aqui desequilíbrio em alguma questão de algum corpo astral, um corpo energético. Então, a energia psiônica, ela funciona através do operador para fazer isso, medir e tratar. Então, por exemplo, eu uso atualmente 2 mesas que eu criei, né? Porque eu já usei algumas mesas, mas eu senti que faltava algumas coisas que, para mim, como eu sou formado em radiestesia técnica e tudo mais, eu senti que não saía um pouco do objetivo de tratamento, né, a meu ver. As outras funcionam? Claro, funcionam. Mas a minha tem um outro viés, ou seja, uma das mesas eu faço análises e alguns tratamentos. Diagnósticos, né? Ela é mais focada para diagnósticos. Isso, exatamente. Para detectar se existe, por exemplo, e aí a gente tem as diversas finalidades. Aplicações, né? Aplicações. Exatamente. Como verificar se existe alguma energia que está atrapalhando a vida da pessoa, se existe o campo da pessoa está com alguma energia que possa trazer alguma doença para ela. Agora, essa energia, ela pode ser gerada pela própria pessoa ou e também de outras pessoas que ela capta isso? Normalmente é gerado pela própria pessoa. Se eu fizesse uma porcentagem, eu diria que 70% da energia da gente é gerado pela gente. Não pelo processo de só da gente, por exemplo, a gente não só por maus hábitos, tá? Mas também pelos pensamentos tóxicos. Por exemplo,
Se você achar que alguém está jogando uma energia para você, essa energia surge. Não necessariamente foi a pessoa que jogou. Muitas vezes é você que se jogou. Porque essa energia ela está aí disponível. Né? Você atrai só de pensar que alguém está mandando energia para você. Aí você atrai. Exatamente. É aquela famosa praga de mãe que o pessoal brinca. Olha, você vai ficar desfiado. A mãe não jogou aquilo. Né? Ela não fez maldade. Mas a pessoa capta, ai meu Deus, eu vou ficar assim. E aí pega, essa energia se condensa nela. Então, normalmente, grande parte das vezes é a energia da própria pessoa. Então, por exemplo, a primeira mesa que eu uso, vou mostrar algumas a mesa rapidamente. Ou você quer fazer alguma outra pergunta importante? Não, pode ir. Aí eu vou perguntando conforme. E quem quiser deixar alguma pergunta para o Fábio, que tiver alguma dúvida, gostaria que ele esclarecesse, é só escrever aqui no chat que eu transmito para ele. Ele não está acessando o chat, mas eu acesso aqui e passo para ele, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha, pergunta que queira fazer para o Fábio, é só escrever aqui no chat que eu passo para ele, tá bom? Beleza. Essa mesa aqui, que eu apelidei de mesa Yeshua, né? Aqui você tem os seletores, ó. É para canhota, gente. Eu criei a mesa para canhota, com essa canhota. Isso, aí. Aí os seletores está aí, isso. Seletores, tá? Aqui é a energia que você emana ou você reequilibra, e aqui são as ferramentas, tá? O seletor. Então, dentro dessa mesa, eu tenho diversas formas de medir. Então, por exemplo, eu meço se a pessoa está precisando trabalhar com uma meditação, se ela está precisando trabalhar, por exemplo, com floral, que eu também sou formado, eu sou terapeuta floral, verificar se a pessoa, de repente, está com algum desequilíbrio, algum chakra. Dentro dessa mesa eu tenho, inclusive, até as músicas que podem inspirar a pessoa. Tem os sons bineurais, que são frequências de sons que você escuta para um determinado objetivo. Você tem a questão da cromoterapia, que eu também sou formado em cromoterapia. Você tem corte de energia. A pessoa, eu vi que a pessoa realmente está com alguma carga energética de olho grande ou de uma magia feita para ela. A gente corta essa energia, somente com a egrégora de Arcanjo Miguel. Então você tem um monte de ferramentas, animais de poder, inclusive registro acástico. Por exemplo, a pessoa está com um desequilíbrio no registro acástico dela. Eu faço uma reorganização e, normalmente, dependendo da situação, eu posso pedir para ela fazer uma sessão de registro acástico, para ela poder trabalhar melhor aquilo, porque a ferramenta ela é muito mais de diagnóstico, tá? Então, faz alguns tratamentos, mas eu vou indicar o caminho das pedras. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos tratar isso. Você quer ver um exemplo? Teve um cliente meu que ele chegou com uma demanda seguinte, que ele estava com dificuldade no trabalho, tá? Ele não estava conseguindo trabalhar direito, que estava pensando em mudar de trabalho. Olha só que confusão. E aí durante a sessão, eu fiz a distância com ele. Durante a sessão, pegou, por exemplo, saiu a ferramenta perdão, que tem a ferramenta ali do perdão. Saiu a parte de... O que saiu mesmo, meu Deus? Eu vou lembrar, peraí. Saiu sons bineurais. Saiu, se não me engano, a frequência 532, que é a frequência do chakra cardíaco. Que tem a ver com perdão. Exatamente. Saiu desequilíbrio do chakra do plexo. Eu até achei estranho, porque normalmente eu achei que fosse sair do cardíaco, mas não, saiu do plexo. Saiu outras ferramentas. Saiu a questão da polaridade, que eu também trabalho aqui na ferramenta do Yin Yang, que é saber se a pessoa está com a energia desequilibrada, as energias masculina e feminina. E saiu desequilíbrio na energia Yin, feminina dele. E foram saindo algumas coisas. E eu passei para ele os exercícios, fui passando. Fazer meditação, tal. Tudo que saiu na mesa eu fui passando para ele. E aí, quando eu fiz a nova consulta, a mesa pediu para voltar depois de 15 dias. Eu avisei a ele, falei, então daqui 15 dias, se você quiser, você volta. Ok. Ele foi fazer os trabalhos dele em casa, a oração do perdão.
Quando ele chegou, ele já chegou e falou, olha, eu não te falei algumas coisas. Eu falei, o que você não me falou? Ele falou, olha, é que, na verdade, eu percebi que, durante esses 15 dias, esse problema que eu estava era devido ao término de um relacionamento. Que eu amava muito a pessoa, e ela terminou comigo, e eu fiquei muito mal. Eu fiquei com muita raiva dela, eu fiquei com muita raiva da situação, me desconcentrei. Então, eu falei, faz sentido, porque caiu a ferramenta do chakra plexo. O plexo está ligado a emoções mais baixas, como raiva, como indignação. Caiu a questão da energia 532 para curar o chakra dele, cardíaco. A energia yin dele estava desequilibrada, ou seja, ele estava todo voltado para a energia da agressividade. Né? E ele falou que, inclusive, foi um dos motivos que a pessoa terminou com ele, que ele era muito agressivo, ele era muito imperativo nas coisas, né? E a ferramenta do perdão, porque ele não conseguia se perdoar e nem perdoar a pessoa. Então, assim, você vê que às vezes o diagnóstico ele não vai cair diretamente na demanda da pessoa que ela pede, mas vai trabalhar aquilo que é preciso trabalhar. E aí, automaticamente, ele percebeu isso, ele viu que o trabalho dele estava apenas refletindo a raiva que ele tinha. Então, ele não estava conseguindo trabalhar direito. Então, ele achou que tinha a ver com o trabalho, mas não era o trabalho, era outra coisa. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. A mesa diagnosticando e passando alguns tratamentos, onde você consegue, se a pessoa trabalhar, porque aí vai depender da pessoa, tá? Uma coisa importante, gente, as mesas... Graça, eu acho que tem um barulho aí por fora, não sei se é só o microfone, de repente mutar. Tá, vou fechar aqui. Beleza. Então, a gente tem que ver o seguinte, que a mesa, seja a mesa radiônica, que na verdade é o termo errado, a mesa psiônica, seja qualquer trabalho holístico, ou, por exemplo, o próprio trabalho de psicologia, o objetivo não é uma coisa milagrosa, tá, gente? Não existe um milagre, você vai tratar todos os tipos de problemas. Não, isso é mentira. Quem falar isso para você tá vendendo mais do que deve. O tratamento holístico ou o tratamento psicológico, seja qual for, o objetivo dele é transformar. Então, sim, ele pode, por exemplo, a mesa psiônica, ela pode te passar certas energias que você está precisando naquele momento, mas o objetivo dela é transformar, ou seja, realinhar, harmonizar aquilo que está desarmonizado. Então, isso é importante. Depende muito da pessoa. A pessoa tem que querer trabalhar, ela tem que seguir os protocolos necessários para tratamento, porque a energia vem dela, tá? Então, isso que é importante a gente falar. Se você vier que alguém promete que vou curar tudo, vou fazer tudo, vai resolver todos os seus problemas, é mentira. Não vai. Vai resolver se você souber qual é o problema e como você tratar o problema. A partir do momento que você trata ele, aí você não tem mais aquele problema. Certo? A mesa em si, ela não vai curar, ela vai orientar, ela vai fazer uma leitura, né? Vai fazer um diagnóstico, uma avaliação, uma leitura energética da pessoa, ver os pontos ali onde está drenando energia, né? Onde tem algum bloqueio energético, né? Vai verificar quais as ferramentas mais adequadas para aqueles casos, para cada um daqueles casos, né? E você, como o operador da mesa, né, que você é só esse instrumento entre a mesa e o cliente, né, vai estar orientando o cliente o que ele precisa fazer. E a mesa diz o tempo de tratamento, tudo isso, né, Fábio? Sim, ela mesa, inclusive, quando você começa o trabalho, você faz uma avaliação prévia da energia da pessoa, como está, e aí, durante todo esse processo, por exemplo, meditação, se cair a ferramenta da meditação, eu vou perguntar todos os processos. Quantos dias a pessoa precisa meditar? Aí vai dizer, tantos dias. Quantos minutos por dia? Tanto. Tá? Então, cada processo, eu pergunto detalhadamente o que é para ser feito. Oração do perdão. Quantos dias eu tenho que fazer? Às vezes pode ser meses. Preciso ficar 2 meses fazendo. 1 mês fazendo. Então, todos os processos que a gente faz, todos os tratamentos que a mesa indicar, elas são questionadas se existe alguma coisa que precisa ser feito. Inclusive, a mesa trabalha com
com passado e presente e vidas passadas também. Então, por exemplo, já pode acontecer de surgir a ferramenta de tempo, e aí eu vou perguntar para a mesa em que tempo é, se é no passado, se é no futuro, ou se é em vidas passadas. E pode ser que seja em vidas passadas. Então, por exemplo, pode ocorrer, sim, de repente, durante o tratamento, até você desbloquear ou curar algum trauma de vidas passadas. Pode acontecer. Porque quem está atuando ali na mesa não é só eu e o cliente. São os mentores da pessoa, são os meus mentores. Então, são outros guardiões que estão ali tratando. Então, pode ser que surja, sim, um tratamento onde é feito aquele processo e é curado. Tá? Não vou dizer que não. Mas o grande passo importante é que a pessoa procure a sua própria cura, a sua própria estruturação. Né? Então, tudo isso é medido na mesa. E no final do tratamento, acabou a mesa, né? Eu vou avaliar novamente a energia da pessoa. Normalmente está melhor. Normalmente está em 80%, 100%, se a pessoa realmente está ali. Porque só o fato da pessoa olhar aquilo e falar, cara, né, eu preciso melhorar, aquilo já traz outra energia e já move a pessoa para ela trabalhar a questão. Então, isso que é legal, né? Que você vê coisas, às vezes, que você não via. Tu, mas isso aqui realmente, nossa, bateu. Né? Caramba, isso aqui realmente, eu tô precisando fazer isso mesmo. Engraçado a mesa ter falado, já aconteceu também. Então, porque não é a mesa que tá falando, né, gente? Muitas vezes, os espíritos que estão ali presentes, os mentores, que estão me orientando e orientando a pessoa também. Então, vai surgindo algumas coisas. Isso que é importante a gente trabalhar sempre a nossa reforma íntima. Tá. Você mostrou aí uma mesa, mas você trabalha com 2 mesas, né? E a outra mesa? Sim, exatamente. Aí agora vamos à segunda mesa. Essa segunda mesa ela é só de tratamento. Tá? Ela é uma mesa totalmente voltada para energia. Tá? Então aqui são as 4 etapas do tratamento. E aqui você tem as egrégoras que você pode utilizar durante o tratamento. Aqui são os arcanjos que vão fazer o trabalho. Tá? Então, como é que funciona isso? Por exemplo, na mesa você tem egrégoras das mais diversas. Tem egrégora ligadas à energia do chakra cardíaco, egrégoras ligadas à energia masculina, à energia feminina, egrégoras ligadas ao tratamento de prosperidade, ligadas ao tratamento afetivo, ligadas ao tratamento emocional. Então, eu posso usar, sim, o pêndulo, tá? Se eu quiser. Então, né? A gente sempre usa o pêndulo na mesa de diagnóstico, a gente usa o pêndulo, tá? Uma coisa importante, gente, não é qualquer pêndulo que faz emissão, não, tá? O pêndulo ele tem que ter um formato específico para fazer uma emissão melhor. Tem gente que usa pêndulo de cristal, né? O cristal até faz emissão, mas ele é mais fraco a emissão. A radiestesia trabalha isso. Então, por isso que é bom a gente conhecer também, né? Tem gente que vai assim, vou fazer mesa radiônica, aí faz um curso de 2 dias e aí já sai fazendo, sendo que tem detalhes que são importantes que a gente precisa saber. Então, não é qualquer coisa que conecta a pessoa à mesa, não é qualquer pêndulo que você faz emissão. Tem que ter o pêndulo, esse aqui, por exemplo, é o pêndulo egípcio. Ele tem um formato específico que foi estudado por muitos anos, onde esse formato traz energia de emissão. Então, eu faço uma emissão melhor de energia do que um pêndulo, por exemplo, daquele cristal clássico, né? Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu nem tenho mais esse pêndulo de cristal aqui. Mas... tenho. Esse aqui. Né? Tem gente que usa esse pêndulo aqui. Ele faz emissão? Faz. Mas vai depender muito da atenção do controlador da mesa. Do operador da mesa. Né? Por quê? Porque eu vou ter que ficar o tempo todo ali emitindo energia mentalmente, enquanto eu estou fazendo a emissão. Já o pêndulo, por exemplo, o egípcio, não. Eu faço a intenção, mas eu continuo e ele faz por conta própria. Porque ele capta a energia do universo e faz. Então, facilita. Né?
Tá, então, o pêndulo de cristal ele é mais para uma leitura, diagnóstico, mas não para emitir a energia até o cliente, né? Exatamente. Só se ele tiver o formato de um pêndulo egípcio. Tem pessoas que compram um pêndulo de cristal nesse formato. Porque a gente trabalha com a geometria sagrada. A radiestesia, a mesa radiônica, a mesa psiônica, seja qual for o tipo de trabalho, a gente trabalha com a radiestesia, com a geometria sagrada. Então, as formas emitem energia. Você quer ver um exemplo? Se você faz uma estrela, um pentagrama, tá? Num papel. O pentagrama pode simbolizar proteção, tá? Ele emite uma energia, tá? Se você faz um pentagrama e bota um círculo em volta, ele concentra aquela energia dentro daquele pentagrama. Porque o círculo, ele concentra energia. Então, as formas geométricas, elas têm um significado. Elas têm um poder. Então, por isso que o formato da coisa define bastante a efetividade do tratamento. Tá? Mas vamos voltar à outra mesa. Então, aquela mesa ali, como é que funciona? A pessoa traz uma questão para mim. Tá? Digamos que ela trouxe uma questão voltada para relacionamento. Eu tô com problema de relacionamento, sabe? Eu não consigo encontrar ninguém, eu tô com dificuldade, tal. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a egrégora dela naquele ponto. Então, eu posso usar o pêndulo para definir as energias que eu vou utilizar, mas eu posso usar direto a dedução. Então, por exemplo, dos 7 arcanjos, o arcanjo Samuel é o arcanjo mais voltado para a energia amorosa. Ele é o arcanjo do equilíbrio, da beleza, do equilíbrio, do afeto, né? Tanto que a pedra dele é o quartzo rosa. Então, eu vou colocar uma pedra de cristal em cima do arcanjo do Samuel, e vou utilizar energias ali da mesa que eu sei que estão ligadas a desbloqueio de questões afetuosas, desbloqueio de traumas da infância, porque muitas vezes a pessoa não consegue relacionamento porque ela tem um trauma com o pai, com a mãe. Então, eu vou colocando todas as energias alinhadas, eu posso colocar cristais ou eu posso colocar intenção em cima daquilo. E ali eu começo o tratamento. Então, primeiro eu faço a limpeza da pessoa, o primeiro bloquinho lá daquele corpo é a limpeza. Então eu faço a limpeza dos chakras dela, tudo invocando o arcanjo, no caso o Samuel, que aí o trabalho vai ser com a coragem da mesa dos arcanjos. Então eu peço o arcanjo Samuel que faça a limpeza daquela pessoa, que possa limpar toda e qualquer energia que esteja atrapalhando o processo dela. Depois que foi feita a limpeza, eu passo para energização. Aí eu boto no próximo item, e aí eu vou utilizar as egrégoras. Então, por exemplo, a egrégora da Konin, que é uma energia mais afetuosa, mais misericórdia, né? Misericórdia. Vou usar a energia da Imara, a egrégora Imara, que é energia de Maria, que tem a ver com afeto. Vou usar a outra energia, por exemplo, do desbloqueio. Então, eu posso usar, por exemplo, a energia da Kundalini, que tem uma energia da Kundalini, a egrégora de Kundalini, que chamam de reiki, mas eu não concordo muito. Mas é porque como o reiki define a energia cósmica, muita gente chama reiki Kundalini, reiki egípcio, mas eu não concordo com a palavra reiki nesse ponto, porque reiki é energia oriental, japonesa. Então, são coisas diferentes. Mas eu concordo com a energia que funciona. Então, por exemplo, a energia egípcia, que trabalha muito a questão de desbloqueio de traumas. Então, eu vou colocando ali os pontos que eu acho que são necessários para a pessoa. E faço a emissão de energia. Através do pêndulo, através da intenção da energia. Eu posso simplesmente colocar as mãos em posição de mãos e intencionar. Eu posso pedir para a pessoa que estiver perto de mim fazer uma oração junto comigo e pedir. Então, isso vai trabalhando, ele vai posicionando essas energias para trabalhar aquela questão. Pode ser que um momento ou outro surja uma intuição de, olha, chama um outro arcanjo. Pode acontecer. Então já aconteceu de eu trabalhar com essa mesa e surgiu o arcanjo Miguel com muita força. E aí eu botei o arcanjo Miguel invoquei o arcanjo Miguel na mesa. E era a ver com magia. Existia uma pessoa que estava com muita raiva
e estava jogando magia para essa pessoa. Nem fez trabalho. Não foi nem trabalho de umbanda, trabalho de candomblé, magia negra, nada. Foi um trabalho de olho, pensamento. A pessoa estava focando muito nela. E aí eu invoquei o Arcanjo Miguel, solicitei outras egrégoras na mesa e pedi para a pessoa fazer aquela oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, para ela trabalhar isso. Tá? Pedi o corte do Arcanjo Miguel, para a espada de Arcanjo Miguel, para cortar a energia, e pedi para ela fazer. Então, essa mesa ela é específica para emissão. Então, ela é mais de trabalhar mesmo o tratamento em si. Ela não vai ter praticamente diagnóstico nenhum. Ela é um tratamento mais digamos, na mão na massa, né? Então, eu utilizo as duas mesas juntas. Então, pode acontecer da primeira mesa eu utilizar a pessoa e eu sentir que eu preciso utilizar a segunda mesa. E aí, no outro dia, a gente vai utilizar a mesa dos arcanjos para fazer o tratamento. Fábio, chegou uma pergunta aqui, da Viviane Faria. Até que ponto a oração do perdão pode aliviar o ambiente profissional com pessoas ruins e de má energia? Então, a oração do perdão, ela vai pegar muito a questão seguinte: o que você sente? Quando você começa a fazer a oração e você começa a realmente introjetar isso para você, se perdoar e perdoar as outras pessoas, ela não vai modificar as pessoas em volta, ela vai modificar a relação que as pessoas têm com você. Então, pode ser que, a partir do momento que você comece a modificar o seu ser, as pessoas em volta, elas podem se influenciar sim, porque a gente se influencia pelas pessoas. Então, elas podem começar a mudar. Falar, poxa, mas eu acho que eu estou sendo muito severo com a pessoa. Eu acho que eu estou sendo muito pesado no ambiente. Ou, simplesmente, elas podem não mais te incomodar. Porque você quebrou esse padrão de energia. Porque se as pessoas te incomodam, tem a ver com o padrão de energia que você emite. Você se conecta com elas. Você não está sendo vítima de ninguém. Nós não somos vítimas. Ninguém é vítima de nada. Nós somos cooperadores. E somos co-criadores da nossa realidade. Então, tudo que acontece em volta, a gente está emitindo. Muitas vezes inconsciente. Então, essa energia, quando você muda a sua energia, as pessoas em volta, das duas, uma. Ou elas não conseguem mais te afetar, elas param de te agredir, param de alguma forma de tentar te prejudicar, ou simplesmente aquela pessoa, acontece isso, aquela pessoa que está causando a discórdia e está incitando as outras, ela acaba mudando de setor, ela arruma um outro trabalho melhor, alguma coisa ali muda de uma maneira que você não é mais afetada. Então o ambiente acaba mudando, sim, mas parte de você. Então, o perdão... É aquela história, né? Tudo é de dentro para fora, né? O resultado que você tem fora é um reflexo do que você tem dentro. Então, você mudando a tua energia, o que você emite, né? As pessoas vão captar de uma outra forma, vão te ver de uma forma diferente, né? Porque tudo é energia, né? E a gente está ali, ao mesmo tempo que eu estou vibrando, as outras pessoas também. Então, existe aquela interseção de energias, né, Fábio? E aí, quando você muda o que você emite, aquilo que não tem mais ressonância com a sua nova vibração, ela vai embora. Só fica aquilo que tem ressonância, né? É muito interessante esse trabalho, é muito bacana mesmo. O resultado, assim, é fantástico, né? Exatamente. Só o fato, por exemplo, você vê uma coisa que é simples. Por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade forte, tá? Só de você, por exemplo, fazer meditação. Eu não falo meditação de sentar lá e ficar horas, não. Ficar 5, 10 minutos por dia meditando, né? E tem forma de meditar. Hoje em dia na internet você busca várias formas de meditar. Você não precisa nem de botar um áudio de condução. O simples fato de você parar para um canto e olhar para um objeto e ficar respirando, já vai tratando isso. Tem pessoas que relatam uma mudança. Depois de 2 semanas, a pessoa não tem mais ansiedade. Ou ela tem uma ansiedade muito menor. O simples fato de você perdoar você e os outros, todo dia na hora de manhã ou de noite, pedir perdão, mas perdão no sentido de que me perdoe, que eu possa me perdoar, porque às vezes a gente não se perdoa por alguma coisa. Todos esses processos já trazem o resultado, já trazem a melhora. Então, muitas vezes a gente acha que tem inimigos, tem pessoas atacando a gente, inveja, e não é.
você só se conecta com isso. É uma antena. Se você sintonizar aquela vibração, você vai atrair aquilo para você. Quando você toma consciência do que está acontecendo, e aí a mesa nesse ponto ajuda muito você a diagnosticar o que está acontecendo naquele momento, você já tem as ferramentas que você para mudar. Então já mudo. Eu já perco a conexão com aquelas pessoas que me fazem mal. Eu paro de ter relacionamentos tóxicos. Eu sempre escolho pessoas que me prejudicam. Ou então eu tenho o dedo podre. Mas não é. Você se conecta com aquela energia. A partir do momento que você muda isso, você não se conecta mais com aquilo. Relacionamentos abusivos, muitas vezes, às vezes a pessoa se coloca no interior, né? E sofre aqueles relacionamentos. Aí tem um comentário aí da Renata Portillo. Quando você muda dentro, consequentemente muda fora. Isso é incrível. É verdade. Exatamente. Verdade mesmo. Obrigada aí a Viviane, a Renata pela participação de vocês. É muito bom quando a gente tem alguém aqui participando, que isso aí vai, né, trazendo assim mais ideias para a gente fazer lives, né? Porque esse é o objetivo das lives, gente, é fazer vocês tomarem consciência, conhecerem esses trabalhos, saberem que existe esse trabalho que está disponível para... Muitas vezes a gente diz, mas eu não sei mais o que fazer, né? E porque, como o Fábio está falando, é inconsciente. A gente não faz... Ninguém conscientemente vai ficar pensando para atrair coisa ruim para si próprio, né? Né? Mas a gente acorda naquele dia e fica lembrando de uma coisa que aconteceu lá no passado e fica assim, mas eu fiz isso, que droga, e fica assim, né? Não se perdoa, né? E quando a gente pensa no passado, a gente traz aquele momento para o presente. Né? Você está deixando de construir o teu futuro, que a gente só constrói o futuro no presente. Você tem sonhos, tem desejos, tem objetivos, e você está ali utilizando o teu tempo que você poderia estar contribuindo, né, para criar outras coisas, você está revivendo um passado que passou, né? Tem mais um comentário aqui, Fábio, da Camila Scaramboni. Tem que ter a paciência e o entendimento que não é da noite para o dia. Tem que ir tendo o entendimento do perdão. Então, não pode parar porque não viu o efeito no primeiro dia. É verdade, Camila, isso é muito importante, que o Fábio também comentou aqui, né, Fábio? Exatamente, a Camila está certíssima, porque o processo ele não é imediato. A gente sempre espera que as coisas aconteçam imediatamente. Não é. É um processo que vai acontecendo conforme você vai trabalhando. Então, pode levar um dia? Pode, mas pode levar meses, anos. Porque a gente trabalha assim. Nós somos seres que estamos em evolução. Então, tudo pode ser trabalhado nesse sentido. Né? Tem um livro muito interessante chamado Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch. Eu acho que eu tenho até ele aqui, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho aqui, peraí, vou pegar aqui. É até bom assim, ter uma orientação, né, de uma forma da gente trabalhar essa energia, e, independente de você estar consciente ou não, né, mas é sempre bom a gente estar todo dia trabalhando um pouquinho do perdão, porque esse perdão ele pode ser até de vidas passadas, coisas que você traz da sua própria ancestralidade, né? Você está repetindo um padrão de ancestralidade, os ancestrais, né, que mantinham ali aquela angústia, ficavam aprisionados em situações do passado e que a gente carrega e traz para a nossa vida também, né? Exatamente isso. Esse livro aqui, ó, esse livro está todo ferrado, tem um livro são 20 anos. Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, tá? Esse livro ele é fantástico porque é o número 1, é a primeira edição, que ele traz muito elucidativamente, eita, fé, esse processo de que você cocria, quando qualquer processo que você passa na vida, você escolhe, você tem total poder da sua vida. Quando você fala, eu não consigo ter sucesso na minha vida profissional, não consigo ter sucesso na minha vida amorosa, não, você escolhe isso. Não porque você escolhe conscientemente, mas, por exemplo, você escolhe através do medo. O medo de falhar, o medo de ter as coisas, o medo de achar que você não merece certas coisas. Então, a nossa energia, ela o tempo todo, ela atrai
esse processo para você. Tudo que você vibra, você traz. E o medo é um vibrador incrível, porque a gente acostumou a ser criado por medo. Né? Eu tenho até um exemplo fantástico, né, de um atendimento meu, né, com leitura de registro acástico, de uma cliente que veio trazendo uma questão financeira, sabe? Tudo que ela consegue conquistar, e ela é uma pessoa que consegue, sabe? Ela consegue ganhar dinheiro, ela consegue fazer dinheiro, mas ela perde tudo. Tudo vai embora muito fácil. Né? E acessando os registros, a gente identificou o medo de que aí vem a crença, né? De que eu tendo dinheiro, eu vou atrair as pessoas para me explorar. Sabe? Eu não quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu não tenho amizade sincera. Porque ela tem uma crença, né? E a gente identificou isso dentro de registro, a crença de que se eu tenho dinheiro, os meus amigos verdadeiros vão se afastar de mim, só vai vir as pessoas interesseiras. Né? Então, aquilo que a gente acredita torna-se a nossa realidade. Então, é o medo. Né? Então, o dinheiro não fica com ela porque ela tem o medo. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente libera esse medo e a gente se perdoa. Aí também tem trabalho de perdão. Né? A gente se perdoa e aí a gente vê, a lógica, como a Camila falou, não é da noite para o dia. A gente pode ter, não sabe quantas vidas a gente carrega esse medo. Né? Quanto tempo que esse medo está ali crescendo e até maior do que a gente. Né? Então a gente vai limpando, né? Cada dia um pouquinho, indo mais profundo, de repente, tendo outros tratamentos, como o Reiki, que vai ajudar a dissolver esse medo. Né? Tem tantas outras terapias, tem o Pranic Healing, tem tantas outras ferramentas terapêuticas que vão ajudando a gente a liberar as camadas. Né? E quanto a essa questão de camadas, Fábio, é que você tem a mesa também que trabalha com registro acásticos, né? Ela também consegue ver, né, pela quantidade de vezes que a pessoa vai precisar repetir, é isso? Então, esse trabalho de diagnóstico ele é muito mais voltado, ele não tem. Eu posso aprofundar em qualquer momento através da radiestesia, mas o objetivo é que a pessoa busque um tratamento completo. Então, por exemplo, registro acástico, normalmente eu encaminho, por exemplo, para a Graça, que faz registro acástico. Vamos fazer um tratamento de registro acástico, porque se aprofunda. Alguns casos eu posso perguntar para a mesa, por exemplo, se ela acha que, por exemplo, tem a ver com registros que estão presos em outras vidas ou no futuro, né? Porque às vezes o plano tempo e espaço da gente não existe. Tempo futuro. Essa linearidade não existe. Tudo é agora. Exatamente. Então, assim, tudo isso vai depender. Por exemplo, tem uma opção, uma outra mesa que eu trabalho às vezes, que ela trabalha com mônadas, né? E trabalha com energias dimensionais. Então, aí pode acontecer, tá? Por exemplo, trabalha com... Eu preciso trabalhar na quinta dimensão ou na sexta dimensão. Aí eu vou lá e trabalho o que a mesa aparecer ali para mim, ó. Você precisa trabalhar o teu ser da terceira de quarta dimensão, quinta dimensão. Aí eu trabalho, faço a irradiação lá da energia e faço esse processo, tá? Mas, por exemplo, as questões em si, elas não dependem muito do... Não preciso, por exemplo, esmiuçar em que camada tá. Porque a partir do momento que você alcança o primeiro ponto, você alcança o outro ponto. É o princípio do hermetismo, né? Do Hermes Trismegisto. O que ligares no embaixo, ligarás em cima. E a Bíblia tem isso também, né? Você vê... Foi Jesus que disse, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Desligares na terra será desligado no céu. E é interessante isso, porque essa frase de Hermes Trismegisto foi 3 mil anos antes de Cristo. Então você vê que já tinham conexões, né? E Cristo trouxe de novo essa mensagem. Então, exatamente isso. Então, se você chega num ponto ali, se você pega a ponta do iceberg, você já pode chegar até o profundo, até a parte onde tá pegando fogo mesmo, onde o bicho tá pegando. Então, não preciso muito me preocupar com os detalhezinhos. Alcancei o ponto,
vamos trabalhar isso aqui. E aí, no tempo da pessoa, que isso é importante, vai, igual a cebola, vai descascando as camadas. O tempo da pessoa. Porque se eu vou com muita sede ao pote e ataco com muita força, isso pode desequilibrar a pessoa mais do que ajudar. Então as coisas têm que ser progressivos. Porque a pessoa já está acostumada com aquela energia, aquilo está vibrando ali, né? Você não pode tirar assim de repente, né? Tem que ir no tempo da pessoa tirando, porque aquela. É como você tirar o tapete, puxar o tapete, a pessoa cai, né? Tem que ser. Isso é importante mesmo, Fábio. Exatamente. Então, gente, esse é o trabalho que o Fábio faz aí com a mesa psiônica, com as mesas psiônicas, né? Que ele mesmo criou, né, com base nos estudos dele. E está aqui embaixo, olha, o WhatsApp do Fábio, para quem quiser entrar em contato com ele para agendar uma sessão de mesa psiônica. É um dos trabalhos do Fábio, né? Ele é psicólogo, né? Terapeuta. Então, um dos trabalhos que ele tem aí assim, a paixão, né, nos estudos dele, né, com base nos estudos dele, está disponível, né, para quem tiver desejo aí, tenha despertado, né, através dessa live esse conhecimento. Então está aqui o WhatsApp 21 98222 8887. Não é isso, Fábio? Você quer deixar mais alguma mensagem? Eu vou até pedir para vocês eu vou botar meu outro WhatsApp, porque esse WhatsApp aí, às vezes eu não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Eu vou botar o meu outro WhatsApp, que é o meu WhatsApp profissional, que é mais fácil de me encontrar na hora para esses trabalhos. Espera aí. Tá. Que aquele outro é meu WhatsApp. Se você quiser, você pode falar que é o que eu anoto. Ah, você colocou aí? Botei, tá? Tá, eu vou colocar também nos comentários. Certo. Porque aquele meu outro é o WhatsApp pessoal e às vezes eu não nem atendo. Cada vez eu tô com outras coisas, eu não tô olhando aquele. Esse aqui, com certeza, vocês vão me encontrar relacionados a trabalhos. Lembrando, gente, que, por exemplo, o trabalho de psicólogo, ele é totalmente a parte da terapia, tá? O psicólogo não trabalha com nenhum tipo de ferramenta holística. O psicólogo, ele atende na clínica e eu faço um trabalho na área comportamental. Claro que é bem interessante, porque, de certa forma, trabalha os processos internos, né? E que vai trazer muitos resultados. Mas são coisas diferentes. Porque já teve uma vez uma pessoa perguntou: você é psicólogo, né, professor? Você faz trabalho de runas? Eu falei, não, olha só. O Jung trabalhava com runas, ok, mas é outro tipo de trabalho, tá? O Jung trabalhava runas com arquétipos, com tratamento psicológico, não tem nada a ver com a questão de energia. Então, só para deixar claro, né, esse processo. Então tá bom, Fábio. Te agradeço aí hoje no feriado, né? Você disponibilizar aí o seu tempo para conversar um pouquinho, falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você faz. Agradeço aí as pessoas, né? Renata, Camila, Viviane, Siena também, né? Que comentou que somos sutis, né? E agradeço a presença de vocês, a participação de todos. E toda semana a gente vai estar trazendo uma live aqui trazendo um terapeuta, falando um pouquinho do trabalho dele. Depois o Fábio pode voltar, né? A gente pode voltar, Fábio, para fazer uma meditação, né? Pode. A gente pode marcar um dia para a gente fazer uma meditação. O Fábio faz umas meditações muito bacanas com o trabalho dele com Reiki, né? E é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço. Só uma coisa que achei legal que a Serena botou ali, somos sutis. Na verdade, somos tudo, né? Somos sutis e somos densos. Depende do ponto onde você está colocando sua intenção. Então é bem legal isso, né? Ao mesmo tempo que somos seres vivemos na matéria densa, somos capazes de conectar as matérias muito sutis. Então esse processo, ele é totalmente transformador. Então dá para fazer uma palestra inteira só sobre isso. Legal o comentário também da cena. A Renata também tem nos comentários, a Camila. Agradeço a todos vocês, agradeço a Graça, a Viviane. E é isso, gente. Obrigado. Precisando. Obrigado, Renata.
Camila também, obrigado. Isso aí, gente. A participação de vocês é muito legal aqui, né? Porque isso mostra que esse nosso trabalho ele está acessando as pessoas, né? Está chegando até as pessoas e fazendo com que as pessoas tomem consciência desses atendimentos aí que podem ajudar muito, muito mesmo na vida de vocês. Não só emocional, psicológico, mas também no corpo físico, né? Muitas doenças no corpo físico, elas começam nos corpos sutis, no emocional, no mental, e esse tratamento ele é preventivo, né? Então, a gente consegue identificar algum tipo de problema antes de chegar no corpo físico, né? Então, o resultado é muito bacana. Tá bom, e se Fábio? chegar, também dá para tratar. Tá. Gratidão e até a próxima live, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.